no final da história. Tá acabando a história e aí se fala em casamento. Aqui não. A história não tá nem na metade ainda. Primeira vez aí dos dois, casamento, protagonista curado. É bastante coisa, né? Para um episódio. Mas, bom, e essa parte da Ares? Não vão adaptar? Essa que é a dúvida de muita gente. Mas acaba ficando muito engraçada a cena, eu ri tanto dessa parte. Coitada da Silva. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, comentando aí o final da parte 1 da segunda temporada. Já confirmaram aí a parte 2. O anime volta aí com a parte 2, na temporada de abril de 2024. Mas, bom, finalmente o protagonista tá curado. Foi muito bonito o episódio. Teve várias cenas legais que eu vou destacar aqui. Algumas foram bonitinhas, outras foram só engraçadas pra caramba, como algumas da Sylphie. E teve também, claro, uma revolta aí de muitos fãs que conhecem o material original e esperavam um certo negócio nesse episódio que não colocaram. Tem gente cogitando até se não vão colocar numa OVA separada. O assunto envolve a Ares, então vou comentar sobre isso também, mas pro final do vídeo. De qualquer forma, vamos lá, dar uma geral aí do que teve de mais interessante desse episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí, de Mushoku Tensei. E bom, o episódio começa exatamente onde parou o episódio anterior. Alguns tinham reclamado até no episódio passado, por que não encaixaram essa cena dele se declarando pra ela também. Bom, a impressão que deu é que faltou tempo, só que eles colocaram a ending e colocaram a opening, então faltou tempo como? Nesse episódio, por exemplo, eles tiraram a ending. Então dá pra fazer isso. Ah, mas custa um dinheirinho a mais. Sim, custa um dinheirinho a mais. Não é nada absurdo assim, não. E Mushoku Tensei fez muito sucesso. Ele tem verba, com certeza, pra cortar opening end de vários episódios, se eles quiserem. Mas isso aí é uma escolha, obviamente, do diretor. E ele não achou necessário, infelizmente. Mas o ponto é que volta aí nessa cena. Alguns reclamaram também que, no original, ele pensa na Ares, que talvez, se ele tivesse, no caso, retribuído o sentimento da Ares naquele momento, quando ela se declarou pra ele, ela teria ficado com ele, não teria ido embora. Então ele reflete sobre isso e rapidamente lá, no caso, fala que ama a Sylphie também, com medo exatamente que aconteça a mesma coisa de novo. Mas ele gosta dela mesmo, não tá fingindo nem nada. Só que é um negócio que ele não expressou, no caso com a Ares. E ele acha que é um dos motivos de que ela acabou indo embora. E bom, ele se declara aí, usa esse momento bonitinho, parece que vai rolar o vamos ver. Só que aí, bom, ele deixa bem claro, essa cena ficou muito engraçada, inclusive, a cara dele foi ótima, e o que ele fala depois, a barraca não armou. Então, quer dizer, até armou, só que não conseguiu se manter. Então, tá melhorando, mas ele não tá completamente curado, tá dando só sinais de vida, o amigão dele. Então, só isso aí, um negócio já muito doido, tipo, esse arco inteiro. Caso é pro protagonista resolver essa depressão dele e também a disfunção dele. Mas vocês já viram um anime popular pra caramba tratar um negócio desse? É um negócio muito único. E funcionou, tinha um bando de gente muito envolvida com essa temporada, louca pra saber quando o protagonista iria se curar. Então, o pessoal tava realmente interessado no negócio. E um bando de gente comemorando e tal, quando deu certo exatamente nesse último episódio. E bom, vai seguindo aí. Eles voltam, tem vários momentos bonitinhos entre os dois e tal, porque o protagonista já entra de novo naquele modo dele desesperado por ter dado errado, até porque com a Sarah, como a gente viu aí com a Loura no começo da temporada, deu muito ruim a situação, e aí ele tá com medo de acontecer a mesma coisa com a Sylphie, que ela se ofenda e tal, e aí ele tenta se desculpar e tudo mais com ela, caso para não cometer o mesmo erro. Eu tô falando, Mushoku Tensei é muito sobre o protagonista, caso cometendo muitos erros e tentando não repetir eles. Alguns erros são da vida anterior e outros erros são da vida nova, que ele obviamente vai ainda cometer muitos erros, mas ele tenta não ficar repetindo eles depois. Então ele repensa muita coisa, e infelizmente o anime não mostra ele pensando tanto assim sobre o passado. No caso, no original e também na versão em mangá, você tem mais reflexões. Ele lembrando da Ares e tal, e como se fosse a Ares que está bloqueando ele ainda, o trauma ainda lá. Então tem várias representações visuais muito legais disso no mangá. Então o storyboard, no caso do anime, é bem pouco inspirado. Isso aí essa temporada, caso não fez muito bem. E aí depois vai a Sylphie reportar pra Ariel. E essa cena aí ficou muito engraçada, de várias formas diferentes. Primeiro a Ariel meteu um sarrafo lá que o Rudeus não conseguiu subir a barraca, caso pra completar a missão. E aí depois o Luke
No caso, alguns até estranharam. Pô, o Luke sempre ligou tanto assim pro Rudolph e tal. Não, obviamente que não. Só que esse é um problema que os homens entendem muito bem e obviamente fica, no caso, um se sentindo mal pelo outro. Inclusive, essa temporada envolveu tanta gente, ficou envolvido com o protagonista, porque se imaginou no lugar dele. Nossa, isso é horrível, que a situação desagradável e tal. E aí queria ver ele curado e tal, o negócio melhorar. Então é um problema real. Não é um negócio elaborado, não é uma maldição absurda nem nada, porque é sobrenatural, é um problema real que, no caso, muita gente tem. Então, só de se imaginar com um problema desse, alguns já ficam morrendo de pena do cara. E foi o caso do Luke. Ele, que é o maior pegador e tal, se imaginou com esse tipo de problema. Ele provavelmente já falhou em algum momento lá, com algum problema, uma coisa que ele tava pensando, algo parecido, um estresse, sei lá. E aí ele, putz, ele tá com esse problema, então eu até avaliei mal ele, porque ele não gostava do Rhodes, que ele é todo quietinho, humilde demais, fica sempre pra baixo. E ele finalmente entendeu. Ele achou justificável, finalmente, ali a atitude do protagonista devido a esse problema que ele tava. E a partir daí ele vira o maior defensor do Rudels. Então, alguns acharam estranho, mas não. É só você entender, no caso, que ele pegou e se relacionou com aquele problema lá. Então ficou tocado, no caso, pelo que aconteceu. Mas a cara do Ariel, vendo o Luke defender o Rudels do nada, depois que a Sylph explica qual era o problema e ele realmente se envolve na coisa toda, ficou hilária. Tipo, ela não entendendo nada, o quê? Tipo, ficou muito legal. E bom, ele vai tentar ajudar, e a ajuda dele a parte com a Sylph, você vai virar um meme essa cara aí dela. Porque a Ariel tá tentando dar algumas dicas pra Sylph seduzir o Rudels. Só que aí já chega o Luke e fala que, pô, isso não vai dar certo. Com o seu corpo aí, sem graça, isso não vai funcionar. A cara dela é ótima, tipo, coitada. E não acaba aí não, ele comenta que geralmente o pessoal da família dele, e o Rudels no caso o parente dele, preferem mulheres voluptuosas ou vulgo corpão. O pessoal da família dele tem uma tara por mulheres com corpão. Bom, a mãe da Ellie já deixa claro isso também. Ele comenta lá que devido a isso, que essa preferência, ele nunca se sentiu atraído pela Sylph. Então, de novo ela faz essa cara. Nossa, dá pena dela, na verdade. Mas acaba ficando muito engraçada a cena, eu ri tanto dessa parte. Coitada da Sylph. Mas, de qualquer forma, ele comenta lá que ela vai precisar de uma ajuda a mais. Aqueles truques de sedução não vão funcionar com ela. E aí ele dá esse afrodisíaco pra ela. Ele já apareceu na primeira temporada, quando o protagonista estava vendo lá uma feira, que eu me lembre. No caso, aparece exatamente isso aí. Então é bem legal, no caso, a ligação aí, no caso das coisas com a primeira temporada. Mas, bom, ela pega lá o afrodisíaco e vai até o quarto dele pra tentar executar o plano, que é basicamente drogar ele lá pra ver se o negócio funciona. E funcionou. No caso, ela toma também. E, bom, aí difere um pouco o anime do mangá. O mangá tentou ser mais romântico, enquanto o anime foi um negócio mais que a droga ali é que ajudou a resolver o problema. Como assim? Bom, no anime, eles esperam um pouco o negócio fazer efeito, até que o protagonista fica doidão e eles partem para abraço. E funciona. Então a Sylph ainda provoca e tá falando no ouvido dele e tal. Então, obviamente, dá uma ajuda, mas ele já tava loucão, por causa do afrodisíaco. Enquanto no mangá, inseriram algumas coisas interessantes. No caso, o mangaka, como não queria dar o crédito total, praticamente, ao afrodisíaco, deixou os dois conversando. E a Sylph fala muitas coisas bonitas pra ele. Inclusive, a parte final de que ela nunca vai abandonar ele, vai sempre ficar com ele. E esse era o grande trauma dele, inclusive, por causa de ser abandonado. Quando ela fala isso, é como se a cura viesse. Tipo, aí foi o afrodisíaco e o que faltava, o remédio que faltava, ela dizendo isso pra ele. Ela até parece um anjo e tal, no mangá ficou bem legal a cena. Então, de novo, podiam ter dado uma olhadinha no mangá, né? Não custava nada, o original, light novel, tudo bem, mas o mangá é tudo visual, tem umas ideias muito boas ali que eles podem usar. E no caso pro storyboard, então é um desperdício. Mas o ponto é que tem isso no mangá, e aí depois disso é que dá certo lá. E no anime é basicamente o afrodisíaco fazendo efeito lá, e aí rola. E pula direto, isso aí acontece no mangá, na novela, isso aí realmente não tem grande foco em detalhar nem nada. Só o protagonista acorda lá, e aí ele tá com medo dela ter ido embora. Ele confirma lá que eles tiveram a primeira vez o sangue lá na cama, deixa óbvio, a Sylph, inclusive, era virgem. Então aquilo lá é a prova de que aconteceu. Caso alguém tenha dúvidas, pô, aconteceu, não aconteceu? No caso, nesse momento aí, quando ele vê o sangue, é a confirmação, aconteceu. Só que a Sylph não tá ali.
E ele já fica se sentindo meio apreensivo com isso, porque é igual o que aconteceu dele com a Aerys. Ele acordou sozinho, a Aerys não estava lá. Então ele já fica um pouco apreensivo, começa a dizer pra si mesmo, não, ela só saiu pra resolver um negócio e tal. Fica calmo, mas ele claramente tá, no caso, revivendo, de certa forma, o trauma. Só que aí volta a Sylph. Ela não foi embora, ela não abandonou ele. E é aí que vem a parte emocionante de verdade. Aí realmente tá curado o trauma. Ele mesmo fala, ele se agarra nela e tal, ele já tá feliz de novo, o amigão dele. Então, muito bonita a cena. E bom, a Sylph não vai precisar mais se fingir de homem a partir de agora. A Ariel libera ela disso. E ao mesmo tempo, o Rudis vai reportar pra Ariel lá o que tá acontecendo e a Ariel fica provocando. No caso, se agora que ele finalmente está curado, ele não vai sair pelo mundo, tá, abandonar a Sylph, porque ela claramente quer que ele se junte com a Sylph, que é um negócio obviamente mais palpável do que os dois, dormiram juntos, são amantes e tal. Não, ela quer algo a mais. Só que o que ela queria ali, o que ela buscava, era basicamente namorarem. Somos namorados agora. Só que o Rudis vai muito mais longe, ele pede ele em casamento ali. Então, olha, primeira vez aí dos dois, casamento, protagonista curado, é bastante coisa, né, para um episódio. E foi muito bonito em geral, agradável, e termina realmente, caramba, que completinho, só não viu o casamento, mas cara, já deu o primeiro passo ali. Então, bem legal, a Sylph super feliz, porque muita gente queria ver ela feliz e tal, e foi bem legal que mais de metade desse episódio foi o ponto de vista dela que foi mostrado, isso foi bem bacana também. A reação da Sylph é muito engraçada também. A Ariel provocando ainda, que agora ela é uma Greyhat também, por causa do mesmo sobrenome do protagonista, porque vai se casar com ele. E ela loucona lá, ficou muito bonitinha a cena. Então, olha, aquele episódio pra tirar um sorrisão da sua cara. Basicamente, tudo dando certo, tudo muito bonitinho. Bem legal. Mas, bom, a direção, como eu falei, ficou só mediana. Não é nada horrível, conseguem passar o essencial. No caso, o mais importante da história tava ali. Só que aquilo, no caso, quem já viu muito anime, no caso, quem conhece o mangá, tem umas ideias aí de como poderia ser superior em alguns aspectos. Mas longe de ser ruim. Os dois juntinhos ali em alguns momentos bonitos, com uma musiquinha bacana por trás, como rolou nesse episódio. Algumas cenas engraçadas também, teve muita parte legal. Não fico nesse negócio de que, não, tudo pior, não. Tem algumas coisas que o anime é até melhor que o mangá. Por exemplo, foi mais divertido, na minha opinião, a versão do anime, da adaptação dessa parte, comparada à versão do mangá, que foi mais bonita e mais romântica. Mas em comédia perdeu, por exemplo. Então, cada versão tem seus prós e contras ainda, com certeza. No caso, alguns têm essa impressão de quando eu vou mostrando as coisas que cortaram, de que, nossa, que desastre e tal, gente. A maioria das novels corta 30%, 40%, 50% e se não sai mudando um bando de coisa do original. Então a maioria das adaptações de Light Novel é um negócio muito complicado de adaptar. Mangás é mais fácil, porque tá tudo ilustrado lá, é só seguir, basicamente. Com algumas melhorias aqui e ali. E enquanto isso, Light Novel só tá escrito, é um livro, é muito mais trabalhoso. No caso de adaptar o negócio todo. E é muito maior, geralmente, por ser escrito. Então, decidiu o que cortar, o que não cortar, como não deixar enfadonho em alguns momentos, que não funciona direito, de transmitir do livro pro visual. É realmente um trabalho complexo. O trabalho do roteirista é muito maior em uma adaptação de light novel para anime do que mangá para anime, por exemplo. Mas o ponto é que dá pra fazer um trabalho melhor. No caso, isso aí é inegável. A gente teve uma adaptação aí boa, até acima da média em alguns quesitos, mas com certeza o diretor anterior fazia um trabalho melhor. Ele não era perfeito, eu acho que tinha diretores melhores que ele até para adaptarem. Então, teve várias coisas na primeira temporada também cortaram e, no caso, eram coisas importantes, inclusive. Então, quem viu meus vídeos lá, as análises na época, sabe disso. Então, não caiam nesse negócio, o diretor anterior era perfeito, esse aqui tá estragando tudo. Não. Ambas as temporadas cortaram eventos relevantes, que podiam ter colocado. Então, isso aí você tem que aceitar. A adaptação perfeita é muito difícil. Caso mesmo uma adaptação que o pessoal gosta bastante, que é de ReZero, tem muita coisa cortada. Eu considero o diretor de ReZero melhor, inclusive, que o diretor da primeira temporada de Mushoku Tensei, melhor que o da segunda, obviamente. Então, mesmo ele, na adaptação lá de ReZero, não fez um trabalho perfeito, só fez um trabalho muito bom. Então tenham isso em mente na hora de julgar, porque às vezes, me vendo aqui só reclamando de vários pontos que podiam ter sido feitos melhores e tal, e dando exemplo, você pode ter a impressão de que foi um lixo a temporada e tal. Não. Comparado, inclusive, a adaptações de light novel, isso aqui tá dando luz, a maioria das adaptações. Mas é aquilo. Dava para ter feito um trabalho ainda melhor. Muita gente perguntou sobre isso, aonde continuar a história no mangá depois desse episódio,
continua no capítulo 77 do mangá. Vai ter algumas coisas, como o finalzinho que a gente viu no anime, mas tem algumas coisas que o anime não mostrou também ali. Então começa do capítulo 77. Se você for para Light Novel, aí eles adaptaram o volume 9. Então você começa o volume 10 agora, da Light Novel. Só que faltou um capítulo, que é o extra e da Ares. Então você pode querer dar uma olhada nesse capítulo extra da Ares, que é o do finalzinho do volume 9, antes de ir pro volume 10 também. Mas, bom, uma coisa aí que revoltou vários fãs é que não apareceu a história da Ares. Esse volume 9 que eles adaptaram, até o final praticamente, tem um capítulo extra lá que conta o que anda acontecendo com a Ares. No caso, todo esse tempo aí que o protagonista tá nesse local, e a Ares, por onde ela anda e tal, o que tá acontecendo com ela. Então, tem um capítulo focado nisso. No caso, que também mostra essa personagem aí, que tá no mesmo templo de treinamento que a Ares. E aí a gente vê, no caso, o ponto de vista dela, ela indo até essa universidade e tal, para conhecer o Rudels, que era um dos propósitos dela. Não vou entrar em grandes detalhes aqui. Quem quiser detalhes sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo, onde eu comentei aí, no caso, como continuava a história depois da primeira temporada. Eu usei várias ilustrações do mangá de base, inclusive, e contei essa história também. A parte da Ares tá lá. Então dê uma olhada. Pô, Marcos, eu não vou receber spoiler se eu ver aquele negócio? Não. Porque nesse vídeo aí, na época que eu fiz, o mangá tava exatamente no momento que terminou essa temporada. No caso, essa primeira metade da temporada, pra ser mais preciso. Então não vai ter nada ali fora a história da Ares lá extra que você já não tenha visto aqui. Então quem quiser saber exatamente o que acontece, o que mostra nessa parte aí com a Ares, dá uma olhada nesse vídeo. Já quem quiser spoilers do que vai acontecer na próxima parte da segunda temporada, aí tem esse vídeo, onde eu comentei os pontos principais e os eventos mais relevantes que aconteceram nessa temporada. E eu coloquei, obviamente, coisas da parte 1 e parte 2, o arco completo aí, no caso dessa universidade de magia. Então, quem quiser spoilers da próxima parte, dá uma olhada nesse vídeo aí. Mas, bom, e essa parte da Ares, não vão adaptar? Essa que é a dúvida de muita gente. Bom, eu acho que vão. Na verdade, eu tenho quase certeza. Porque na primeira temporada, por exemplo, tinha uma parte lá extra com a Ares, aquela aventura dela com os Goblins, e eles acabaram adaptando numa OVA depois. Pareceu que eles cortaram, mas não. Obviamente, tinha algumas coisas com a Ares, o monólogo dela é tão legal, no caso, logo depois daquela cena traumática, no caso do Rudels lá, nos episódios finais com ela, tem o ponto de vista dela, da situação, e olha, é tão legal, tipo, você simpatiza bem mais com a personagem quando, no caso, você lê aquela parte, o monólogo interno dela, que é bem grande até. Então eu pensei que eu adaptar no anime, por exemplo, é uma coisa que eu, no caso, fico até hoje meio, por que não adaptaram esse negócio? Tá vendo? É o que eu tô falando, a primeira temporada não é perfeita, longe disso. Mas, de novo, é uma boa adaptação e muito acima, no caso da maioria das adaptações de Light Novel que a gente vê por aí. E, bom, essa parte da Ares aí que mostra o que ela tá fazendo, o treinamento dela, etc., eu acredito que ou vai ser adaptado em OVA, como foi o extra dela na primeira temporada, ou então eles vão pegar e começar a próxima temporada com essa história dela. É uma possibilidade também. Caso pra gerar um hype e tal, já começa a temporada mostrando ela. Eu não acho que vão tirar fora. Tem muitos fãs da Ares e ficariam revoltados, no caso se eles realmente não adaptassem aquele capítulo. Então essa temporada terminou de forma bonitinha. No caso, quer dizer, essa parte 1 da temporada. A parte 2, você vai terminar com sangue nos olhos e um bando de eventos muito marcantes. No caso, não é um evento, são vários. Tomara que adaptem muito bem, caso final aí, porque os arcos de Mushoku Tensei em geral são bem marcantes. O final deles, principalmente, é muito raro aqueles finais que são nada de importante, caramba, hein? No caso, se essa parte parada já teve um negócio bem relevante, no caso, imagina a parte que é movimentada que vai vir depois. E, bom, um negócio que eu acho bem interessante aí, e deixam bem claro, no caso, no final dessa primeira parte, é como o jogo tem que ser totalmente diferenciado da maioria dos sekais, ou até light novels, fantasia em geral, que trata esse negócio de romance de forma... Meu Deus, é totalmente... parece surreal, na verdade. A inocência dos personagens, no caso, começam a namorar e fica nisso e tal, não acontece nada entre eles, meses namorando. E no caso, o pessoal mais velho, 16 anos e tal, é um negócio que fica meio... tipo, não parece em nada, absolutamente nada com o que você vê no mundo real. A impressão que dá é que o pessoal tem vergonha, os autores têm vergonha de sexo e tal, e tentam colocar o mínimo possível disso, esconder até se possível. Enquanto o Mushoku Tensei não.
É um negócio que existe, o autor não fica colocando o tempo inteiro, até o negócio da Elfa lá, teve um episódio mais focado nos casos dela e tal, e foi isso, não ficou mostrando nada todo episódio, só ela de chamego lá com o cara, então não tinha nenhuma cena pesada até. Mas só o fato do autor não ter vergonha dessa parte aí, colocar sexo como um negócio super normal dentro da história, já é um negócio que não deveria ser um diferencial, mas é. Inclusive, a Sylph, embora seja mais inocente e tal, alguns quesitos, ela tem os desejos dela, tinha as fantasias lá, eróticas com o protagonista, ela tá muito interessada também em ter a primeira vez com ele, então os dois se declaram, então loucos um pelo outro, então vão lá e tem a primeira vez, então é um negócio que você até estranha, não deveria, mas estranha, porque não é normal na maioria dos animes, isekai ou, no caso, de fantasia. Então é interessante essa parte, eu acho um negócio legal, porque ela fica muito mais natural, eu diria. E outra coisa, esse negócio de casamento, geralmente só é tocado no final da história. Tá acabando a história e aí se fala em casamento. Aqui não, a história não tá nem na metade ainda, e o protagonista já pediu a garota em casamento. Então, na verdade, vai acontecer muito mais coisas que você fica olhando, pô, isso aqui geralmente acontece no final da história. E a gente tá na metade, mais ou menos, e olha tudo que já aconteceu nesse sentido. Sim, vai ter uns diferenciais muito grandes, no caso a partir de agora, que você não vê na maioria das histórias. Inclusive, como o autor trata esse negócio da família e tal, a formação da família do protagonista. Porque na maioria das histórias é horrível, é muito mal escrito. O protagonista parece que, no caso, não tem nenhuma relação romântica com as personagens femininas. Elas vão entrando pro harém dele, até casa e tal, no decreto, tal, casou e tal, com várias garotas, aí tem um bando de garota com ele, mas ele parece não ter intimidade com nenhuma. Elas estão lá, basicamente é dito que é noiva, é casada, e você tem a sensação de que na verdade são amigos só. Então, boa parte das novas dão a sensação de que os pares românticos do protagonista são só amigas dele. No caso, ele não tem romance, não tem, no caso, aquela sensação de família, no caso de intimidade, isso aí não tem nada, praticamente. Não tô falando pra mostrar cenas de hate pesadas e tal, eles mandando ver algo parecido, mas uma sensação de que eles têm um negócio mais íntimo, são realmente um casal. Então tá lotado de isekai aí que às vezes até o cara, no meio da história, agora essa é minha noiva, agora eu casei com ela, mas o cara não beijou ela, nunca beijou ela na vida, nunca dormiram juntos e tipo, os dois são mais velhos até e no caso eles nem parecem um casal, não tem intimidade, não parece ter desejo um pelo outro também, é um negócio extremamente, você fica olhando, que coisa artificial. E aqui não, sou um negócio muito mais pé no chão, palpável. Então, olha, mesmo que tenha seus perrengues aí com as polêmicas que tem no Mushoku Tensei, é difícil não apreciar os diferenciais que ele tem em termos de história. No caso, como ele trata a parte romântica até, em alguns aspectos, comparado a muitas obras que o autor parece que não tem a mínima ideia do que tá fazendo. No caso, ele taca lá, agora essa aqui é a mulher dele e aí pronto. No caso, mas eles não se comportam como casal. Não tem intimidade de casal. Então aqui é totalmente diferente nesse sentido, como vocês vão continuar vendo, na verdade. É só o começo agora. Vocês vão ver muito nesse sentido aí. Caso ao longo das próximas temporadas. Até porque já está quase confirmado, através de rumores que geralmente acertam, de que vão adaptar até o final da história de Mushoku Tensei. E como eu falei, a gente não está nem na metade da história completa ainda. Felizmente. E, bom, gente, é isso. Comentei o que vocês acharam desse episódio final. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.